mundo cheio de sons, luzes, cheiros e estímulos, nem todo mundo percebe essas experiências da mesma forma. Para pessoas dentro do espectro autista, aquilo que parece comum no dia a dia pode ser intenso, desconfortável e até doloroso. Hoje vamos falar sobre um aspecto pouco compreendido do autismo, a forma como os sentidos são vivenciados. E para nos ajudar a entender um pouco mais sobre o tema, nós recebemos a neuropsicóloga Vanessa Bertolazzi. Vanessa, um bom dia para você, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada, viu, pelo convite de vocês, é um prazer estar aqui. Eu dizia logo no início do programa que eu estou vestindo a cor azul em homenagem, não é, às famílias que têm pessoas, né, do espectro autista. E assim, eu gostaria que você contasse pra gente como uma pessoa autista ela pode ter então essa percepção sensorial diferente. Na verdade, né, dentro dessa percepção sensorial, o que está envolvido? O cheiro, o tom, o ambiente, o toque, né? Essa superfície tátil, tudo isso é o que está envolvido nesse estímulo de ambientes. Só que um perfil autista, ele processa isso de uma maneira distinta. É como se a regulação dessas emoções estivessem um pouco desregulada. Então eles sentem uma intensidade muito maior. E em alguns casos também eles sentem de menos, né? Quando de repente também eles não têm muita noção da dor, do perigo. Então todos esses aspectos é a forma de um autista perceber esse universo sensorial. Vanessa, e quando nós falamos de hipersensibilidade, exatamente sobre o que nós estamos falando? E todos os autistas são da mesma forma, não? Não, eles não são. A hipersensibilidade é aquilo que está voltado para uma tolerância esperada, né? Então, se eu tenho uma tolerância esperada, eu não estou dentro da hipersensibilidade. O autista, normalmente, ele tem essa hipersensibilidade aflorada. Então, às vezes, um toque pode ser sim um sentimento de dor física real, né? Um barulho de um liquidificador soa como uma explosão, né? Então é por isso que a gente vê muitas vezes um autista ali, né? Tapando os ouvidos, porque para ele é tudo muito linear e intenso. E como que isso pode impactar a vida dele? Em todos os lugares, né? Principalmente quando há a imprevisibilidade. Por que que os autistas, de um modo geral, eles têm muita dificuldade com mudanças? Porque foge um pouco daquilo que ele está habituado, né? Então, um barulho de sirene na rua, é muito falatório. A gente tem aquela condição, né, de pessoas neurotípicas que consegue hierarquizar sons. Então, o que é hierarquizar um som, né? Então, você está num ambiente, o ar-condicionado está ligado, o ventilador está ligado e aquilo não te atrapalha, né? Para um autista, não. Se ele está num ambiente onde tem pessoas, onde o ventilador está rodando, onde alguém está mastigando, isso para ele já gera uma inquietação e uma agitação motora muitas vezes. E aí por isso que tem alguns que repetem gestos com as mãos ou a cabeça ou até com o corpo no geral, é assim? Isso, se batem até mesmo? Porque assim, quando eles têm, né, quando eles sentem uma sobrecarga de estímulos, que a gente chama de meltdown, né? Essa sobrecarga, o cérebro libera muito cortisol e adrenalina. Então, ele precisa de uma maneira extravasar tudo isso. Então, são aqueles movimentos repetitivos, né? Para tentar, de alguma forma, se autorregular. Ou alguns autistas entram no shutdown, que a gente chama que é aquela explosão interna. Ao invés de ser externa, ele explode internamente e muitas vezes ele fica, cérebro desliga,
né? Ele fica em transe. Então a gente vê autistas que manifestam essas explosões e autistas muitas vezes recolhidos mais internamente. E quando acontece, por exemplo, uma ruptura de som, para o som ali, aí ele demora para voltar ao normal? Sim, Como que é um processo, né? Porque não é uma birra. Né? Diferente de uma birra, é como uma criança, quando quer alguma coisa, ela negocia, ela fica ali chorando, 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 até receber. Recebi aquilo que eu queria, então eu paro. Né? Então, diante dessa explosão, não é assim. Porque como não foi voluntário, foi algo provocado, né? Então, ele voltar para esse lugar de autorregulação é um pouco mais moroso. O sugestionável é abaixe o som, menos luz, né, para que ele consiga ir se autorregulando automaticamente. Isso é uma condição neurológica, né? Nossa, e aí eu fico pensando como que a gente pode ajudar, não é? Não só a pessoa do espectro autista, que é importante a gente inclusive falar que tem alguns níveis, né? Sim, de suporte, é assim que nós falamos. Exato, temos os níveis de suporte, nível 1 de suporte, normalmente é aquela antiga síndrome de Asperger, né? Antes a gente não colocava a síndrome de Asperger dentro da condição do espectro autista. Eram apenas pessoas com traços autísticos. Mas agora o nível 1 de suporte contempla, né, essas características. Então, o nível 1 de suporte muitas vezes é imperceptível. Olha. Né? A gente nem dá conta. Talvez só quem mesmo conviva com essa pessoa consiga notar alguma disfuncionalidade. Quando a gente fala de disfuncionalidade, eu estou falando do prejuízo que a pessoa tem, né? É sobre o quanto difícil fica para ela sentir um cheiro forte. De repente, é um produto de limpeza que eu troquei em casa, aquilo, né, já me bagunça um pouco, então isso eu já elevo um pouquinho aí para o nível 2 de suporte. E o nível 3 de suporte, normalmente a gente tem as crianças, os adultos que são extremamente mais dependentes, né? Alguns não falam. Exato, a ausência da fala, né? Então, assim, temos muitos questionamentos dentro de cada nível de suporte. E Vanessa, todos esses comportamentos, essas sensações, elas vão aparecendo na rotina das pessoas, né? Sim. Como que a gente pode observar, interagir, para que seja mais tranquilo lidar com a situação, né? Então, como a gente falou sobre a imprevisibilidade, se você tem, né, uma pessoa autista em casa, avise. Né, filho, eu vou bater um bolo, a mamãe vai ligar a batedeira, né? Anteveja, prepare ele, né? Um simples ligar o aspirador, lembra? Aquilo é muito para ele, né? Ou também, isso pode ser pouco. Eu não sei se vocês têm um conhecimento, né? Mas como vocês mencionaram, nem todo autista tem o mesmo nível de sentir. Há alguns autistas que faltam esses estímulos. Então, o que eles fazem? Eles giram, né? Eles pulam, porque eles buscam esses estímulos sensoriais também. E é por isso que também nós vemos, você falava sobre a questão dos sons, né? Muitas crianças hoje, graças a Deus, né, os pais estão levando ao tratamento, às terapias, enfim. Sim. E a gente vê também muitas crianças com fones. Isso, abafadores, né? Porque é uma maneira da gente desconectar um pouco um indivíduo, né? Essa criança, ou esse adulto, esse adolescente, desse barulho externo. A gente tem materiais também que ajudam, né? São brinquedos sensoriais, isso ajuda muito. Então, além dos abafadores, óculos escuro, porque uma luz fluorescente, o que pra gente de repente pisca, e isso é muito natural, pro autista não, né? Isso é demasiadamente pesado. Então, óculos escuros. Então, por isso que é importante também a escola
que é um segundo ambiente da criança, né? Estar atenta aos comportamentos apresentados, porque isso vem de encontro com uma continuação de um tratamento que é feito em casa, extensivo em terapia e no colégio, em tantos outros ambientes. E, assim, nos ambientes públicos, né? A gente sempre percebe, eu que vejo muita gente em ambientes grandes aqui no santuário, em toda parte, a gente percebe que às vezes há um desconforto maior, né? Sim. Com as pessoas que passam pelo autismo ali. Existe também uma identificação, porque eu já vi muita gente com um cordãozinho colorido, né? Se eu não me engano, é um quebra-cabeças ali, não é? Isso, um símbolo do infinito, da neurodiversidade, né? E é muito bonito isso, Bonito. né? E como que a gente pode, nos ambientes públicos, proporcionar mais conforto, mais acolhida para essas pessoas, ajudarem elas a se sentirem mais confortáveis? Primeiro, se de repente vocês também presenciarem uma crise, né? Não julgue. Não julgue achando que aquela mãe não deu a educação necessária. Não julgue falando que aquela criança não tem limite. O acolhimento é um dos abraços mais afetivos no sentido. Então, o que você pode tentar fazer? Vamos tentar diminuir esse barulho, né? Porque quando o autista novamente tapa os ouvidos, ele está falando que o mundo para ele está doendo aqui para mim. Então, não julgue, apenas tente, né, dentro do possível, deixar um ambiente mais espaçoso para ele, porque o comportamento é um meio de comunicação. E os pais também precisam receber esse tratamento, né, para que Precisa, esse possam suporte. cuidar, né, dos seus filhos com amor, com carinho. E aqui no santuário eu quero ressaltar, nós temos vagas especiais, inclusive no estacionamento, para os familiares que vêm, então, com os seus filhos, não é, do espectro autista. Olha, muito obrigada, viu, por todos os esclarecimentos que você nos trouxe. Obrigada, e eu que agradeço. A gente tenha mais amor, né? Sim, mais empatia, principalmente. Sempre. Muito obrigada pela sua Eu presença. é que agradeço, Vanessa. gente. Obrigada. É isso aí, gente. Eu quero mandar um abraço aqui especial ao Leandro, ele, a família dele, né, a Silvana, ao Leonardo, que é o papai. Saúde e paz para vocês, sempre aqui conosco, não é, em nossos corações. E o Leandro é cuidado muito bem pelos seus familiares também, né, seus pais sobretudo, e ele foi classificado no espectro autista. Todo dia 2 de dezembro ele vem aqui, porque é aniversário dele, e ele vem dar um abraço especial aqui na gente, tá vendo? Festa para ele, aniversário dele, e nós Festa que pra ganhamos, nós, né? é. Festa para nós. Um beijo, viu, para todos os pais também que têm grandes desafios na vida, mas que não perdem a alegria de viver e também a fé. Deus está conosco o tempo todo.